Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Thay e eu tô aqui para te ensinar o português como ele é falado aqui no Brasil. Vou mostrar um pouco do meu dia a dia aqui, explicando o que eu vivo, o que eu faço. E eu espero que eu consiga ajudar quem tá tentando aprender a escutar o português. Acho que esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo é mais para quem já tem um nível intermediário para avançado, talvez. Pro básico, eu não sei se isso vale tanto, mas eu acho que é interessante tentar. Então, em todos os vídeos que eu postar aqui, eu vou estar colocando legendas em português e inglês. E aí, quem quiser pode estar conferindo as legendas para saber se está entendendo tudo certinho ou não. E você também pode mexer aqui na velocidade do vídeo, se achar que eu tô falando muito rápido ou muito devagar. Eu vou tentar falar o mais correto possível, sem muita gíria, sem enrolar a língua, porque nós brasileiros a gente fala muito rápido. E aí fica um pouco difícil para quem vem de fora conseguir entender quando a gente fala do jeito que a gente fala mesmo. Então, eu vou estar falando mais devagar para vocês tentarem entender, mas fiquem sabendo que quando chegar no Brasil o negócio é pauleira, é muito rápido o que a gente fala. Mas eu tô aqui para tirar quaisquer dúvidas, eu vou colocar palavras que eu estiver colocando e que talvez sejam mais difíceis de entender ou saber o que é. Eu vou estar colocando em algum lugar do vídeo para fazer a leitura, e aí essas palavras vão estar também na descrição do vídeo, para quem tiver mais alguma dúvida. E também tem os comentários para quem precisar tirar dúvidas extras ou dúvidas que não estavam no vídeo. Então é isso. Hoje eu tô mostrando só como é a minha rotina de café da manhã, né? Então, como vocês viram, eu coloquei aqui, né, na minha canequinha, eu coloquei café solúvel, foram 2 colheres de chá, meio rasas. Esse aqui é cacau em pó, cacau 100%, eu compro em empórios para dar um gostinho de chocolate. E aí aqui eu também usei açúcar mascavo, né? Quando é para fazer esse tipo de misturinha, eu gosto do açúcar mascavo. Ele não deixa o gosto forte e é mais saudável, talvez, né? E aí eu misturei tudo com água quente, água fervendo, né? Coloquei um pouco menos da metade da xícara. E aí eu completei ela com esse leite vegetal que eu faço aqui em casa. Esse aqui é de soja. E eu faço ele batendo os grãos de soja com água e depois eu coo num paninho. E aí eu guardo aqui nessa garrafinha fofa. E deixo na geladeira. Ele dura até uns 7 dias na geladeira. Aí eu fiz, ele tem 4. E já vai acabar também, né? Amanhã já acaba, porque eu uso bastante dele. E aí agora eu vou comer um pãozinho com geleia. Eu gosto muito de comer esse pão com um queijo de batata que eu faço. Eu sou vegana. Eu sou vegana e tenho intolerância ao glúten. Então eu sempre faço as minhas coisas em casa. Esse pãozinho aqui, por sorte, eu mudei de cidade faz um mês. E tem uma padaria aqui perto de casa que faz esse pãozinho, que é vegano e sem glúten. E é mais gostoso que o meu. Então eu tô começando a consumir dele, mas eu ainda faço o meu queijo à base de batata e polvilho, né? Hoje eu não tenho, ele acabou ontem, mas quando eu tiver eu vou mostrar em algum vídeo aqui pra vocês como que ele é. Então hoje vai ser pão com geleia de uva. Finalizei meu café da manhã. Deixa eu procurar alguma coisa pra eu fazer agora. Olha a paisagem.
cidade litorânea e montanhosa. E aí o apartamento que eu moro é de frente para as montanhas. Esse é o meu primeiro vídeo, eu ainda estou um pouco tímida, mas eu espero que eu consiga manter esse canal ativo, porque eu tô escolhendo trabalhar com duas coisas, que são os idiomas e a consultoria de beleza, né? Eu já trabalho há muitos anos com vendas de cosméticos e eu já dei muita aula de inglês para brasileiros e também aulas de português para estrangeiros. Não que eu fale inglês super bem, eu dei mais aula de nível básico do que tudo. Mas o português para estrangeiros é outra área que eu gostei bastante. Então eu vou fazer um canal agora com vlogs do meu dia a dia para tentar ensinar novas palavras para quem está aprendendo o português. Então, além do português e do inglês, português nativo, inglês não é fluente, é avançado. E aí eu também falo espanhol e francês num nível básico para intermediário. Eu ainda estou aprendendo. E aí uma das ferramentas que me ajuda muito com esse aprendizado é o YouTube. E aí, tamo aí. Resolvi fazer o mesmo com o meu idioma, né? Que é criar vídeos com foco em quem tá aprendendo o português. Como eu disse, vou fazer vlogs do dia a dia para estar apresentando novas palavras, expressões, gírias, mas do jeito que são faladas pelos brasileiros e não pelos livros. E aí eu pensei em falar nesse vídeo sobre o assunto principal do canal, que é a língua portuguesa. O português do Brasil veio de Portugal, que é a origem do português de todos os países lusófonos. Mas você sabia que o português brasileiro é 14 vezes mais falado que o português original? E é diferente também. Com o passar dos anos, o português que veio de Portugal incorporou alguns termos aqui da nossa região do Brasil, tipo o tupi, que é indígena, e também de algumas línguas africanas, do francês, castelhano, alemão, italiano, inglês e até árabe. E aí tudo isso formou o português do Brasil. E o Brasil é um país tão grande que a gente tem 13 dialetos. Caipira, nordestino, carioca, mineiro, baiano, gaúcho, sertanejo e por aí vai. Mas pode aprender qualquer um deles que aqui todo mundo se entende. O português também é dividido em duas formas, a falada e a escrita. É muito bom quando a gente aprende as duas formas, porque escrever da forma falada é muito errado. E falar da forma escrita é muito formal. E o brasileiro não é nada formal, vocês sabem. Me sigam para mais dicas divertidas de gramática. Acho que é só isso que eu tenho pra falar do português por enquanto. Eu vou postar vídeos novos semanalmente por enquanto também. Espero que eu consiga aumentar a frequência mais pra frente. Então se liga que semana que vem eu tô de volta. E mesmo esse sendo um vídeo curto, espero que tenham gostado das curiosidades e que tenham aprendido novas palavras. E como eu já disse, caso tenha surgido alguma dúvida, todas as palavras que eu acho que são mais difíceis, que eu coloquei por aqui, vão estar listadas na descrição do vídeo, ok? Ah, esse ok. Você usa ele no seu país? Eu acho que ele é uma palavra universal, mas eu também acho que seria curioso a gente encontrar algum país que não usa ele, né? E aí eu pergunto, o seu idioma usa o ok? Obrigada, pessoal, a quem ficou até aqui comigo. Espero que tenham gostado, espero que acompanhem o canal. Se gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o rolê. E semana que vem eu volto com um novo vídeo. Tchau!